Abra sua Bíblia comigo. Lucas 12, versículo 49. A palavra do Senhor nos diz: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Tenho que receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que eu não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as sogras, e vão ficar contra as noras contra as sogras. Pode sentar. Amém? Essa é uma palavra que há um certo tempo mexe comigo. E por muitas vezes eu li essa palavra e até acho que eu já ministrei alguma coisa sobre ela, mas hoje lendo isso aqui, e até acho que 10 para 6 eu estava certo já de pregar outra coisa, estava tudo prontinho. E aí quando estava já tudo no esquema, o Senhor me trouxe esse texto à mente. E aí eu fui ler. E Deus começou a falar muito comigo em relação a esse texto. E quando nós começamos a ler aqui, nós vemos como Jesus começa nos falando: eu vim para pôr fogo na terra. E como eu gostaria que ele já estivesse aceso. E quando eu li isso aqui sempre me fez pensar bastante: que raio de fogo é esse? De que fogo que ele está falando? E antes de nós falarmos do fogo que ele está falando, do que seria isso aqui, o que ele veio fazer, eu queria te falar em que período que talvez esse fogo pudesse estar aceso, e por que não estava. Se a gente pega aqui Jesus falando, Jesus começa uma nova era na humanidade, Jesus começa uma nova era na Bíblia, Jesus começa um Novo Testamento ali. Ele começa ali falando: olha, nasci, eu vim trazer o fogo, só que infelizmente esse fogo não está aceso, eu vou ter que acender. E quando nós começamos a entender, uma pergunta que bate muito forte, pelo menos no meu coração: em que momento que esse fogo deveria ter se acendido? E aí se faz necessário a gente olhar para a história, olhar para trás e falar: aonde que esse fogo esfriou? Aonde que alguma coisa saiu fora do eixo? Aonde que alguma coisa deu errado? E se a gente pega antes de Jesus, você pega o Novo Testamento, é praticamente João Batista preparando para Jesus. Se você pega antes dele, você já cai no Velho Testamento. No entanto, entre esses 2 períodos houve um período. Quando nós estudamos a história de Israel, nós vemos e conhecemos que Israel sempre foi um povo infiel. Israel sempre foi um povo que uma geração ia bem, aí a próxima geração já vinha, pecava, idolatria, e caía e bagunçava tudo. Aí Deus tinha que levantar um profeta que ia lá e profetizava e pregava, aí o povo voltava. Aí durava mais 10, 15 anos de quebrantamento, até o profeta morrer, perdeu tudo de novo. Israel sempre foi assim. Nunca houve um período em Israel onde teve uma estabilidade tão grande quanto o período que nós estamos tratando aqui. Um pouco antes de Jesus nascer, 400 anos antes dele nascer, a Bíblia parou de ser escrita. Isso aqui não teve mais nada. Mas antes desse período, o período antes desses 400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, houve um período onde Israel ficou 100 anos vivendo e fazendo a coisa certa, vivendo e fazendo aquilo que agradava a Deus, sem que houvesse um profeta para exortar eles. E nós vemos que o povo volta do cativeiro, Deus coloca ali os profetas, Zacarias, Neemias, Zorobabel e tal, eles edificam ali o reino e os profetas morrem. Não existe mais um profeta em Israel ali que vai exortando eles constantemente, colocando na linha, como nós vemos em todo o Velho Testamento. O povo durou 100 anos na presença de Deus, obedecendo fielmente a Cristo, servindo fielmente a Deus.
Só que depois de 100 anos, eles caem. E sabe como que eles começaram a cair? O primeiro ponto que começou a derrubar eles foi que a oferta que eles começaram a trazer para dentro do templo não era mais uma oferta digna. Não era mais o melhor do que eles tinham, mas era uma pomba, não era mais cordeiro, eles traziam as melhores pombas. E pombas não eram suficientes, eles traziam pombas aleijadas, traziam cordeiros aleijados. Eles começaram a pecar nas ofertas, eles começaram a pecar na sua devoção a Deus. E aí passa um pouquinho mais de tempo. Eles começam, o maior índice de divórcio que houve em Israel foi nesse período. Começa a divorciar, começam a dar um casamento com outro atrapalhado, começa a acontecer uma bagunça. E aí eu fico imaginando, Deus dos céus olhando para a terra, falando, agora parou. Agora não levanta mais profeta, deixa viver. E aí nós entramos no período interbíblico. E nesse período não houve profeta em Israel. Mas felizmente para nós houve história. Existe história para a gente conhecer o que aconteceu ali. Quando nós estudamos a história desse período, nós vemos que nesse período foi onde apareceu o fariseu, o saduceu, toda essa raça que a gente vê no Novo Testamento aqui, sinagoga, escriba, foi tudo aqui que apareceu, toda essa meleca foi tudo nesse período aqui. E quando nós olhamos, sabe o que é interessante ver? Que todos eles apareceram, não foi do nada, não foi meia dúzia que se juntou e falou, vamos lá, pastor Tiago, tá, vamos fazer nós vamos ser os fariseus. Não, eles tiveram um motivo para isso. Eles estavam todos ali, já estavam corrompidos, mas ainda serviam a Deus mais ou menos do jeito deles. E aí, um dos povos que estava dominando Israel, entra dentro do templo com um porco, e oferece o porco no altar. E quando eles fazem isso, Judas Macabeu levanta e fala, não, vamos fazer uma revolução contra isso, a gente não vai aceitar o sistema desse jeito, a gente não vai aceitar isso. E aí, alguns judeus se excluem e falam, não, desse jeito a gente não vai servir a Deus. Sobre a influência de um porco ser sacrificado lá dentro, não. Isso aí não. E eles se isolam, porque eles não queriam o errado. Só que o problema é que o farisaísmo começou certo. Eles começaram indo contra algo errado dentro de Israel. Quando a cultura grega, a Macedônia começa a implantar a cultura grega dentro de Israel, eles olham e falam, não, a gente não vai misturar o nosso Deus lá, a Torá, com esse negócio de grego, e não, a gente vai se excluir, vai fazer o nosso negócio, e fazem os fariseus. Aí outro grupinho olha e fala, não, mas os fariseus ainda são meio atrapalhados, nós seremos os saduceus, nós seremos os caras dos caras. E aí criam as sinagogas para debater a lei. E o começo deles foi certo. Só que o problema foi que eles se refiaram nas obras, esqueceram de ver que não era por obras, que não é pelo que eles faziam, que não é pelo que eles eram, que não é pelo que eles tinham. O problema é que eles faziam muito mais do que nós fazemos, mas eles não seguiam o fogo, eles não acenderam o fogo. E quando a gente olha para o Novo Testamento, sabendo disso, talvez é fácil olhar e falar, caramba, mas os caras que protegeram a lei, eles que se excluíram, que foram penalizados, não tinham esse fogo aceso? Não. Sabe por que não? Porque ter fogo aceso não é ter religião acesa no coração. E a gente tem confundido muito isso nos nossos dias. Jesus diz, eu vim trazer o fogo. Fogo não é religião. E a primeira coisa que tem que estar firme na nossa cabeça hoje é, o que é aceso no nosso coração? É a religião ou é o fogo do Espírito Santo de Deus queimando em nós? Muitas vezes a gente acha que pela religião a gente vai fazendo. E quando eu estava estudando isso hoje, lendo isso, escrevendo, Deus estava ali falando comigo. Deus me interrogou, eu fui afrontado com uma frase ali, até escrevi, pelo que é que você faz a obra? Pelo que é que a gente passa o dia inteiro aqui na igreja, pintando a igreja se for necessário? Pelo que é que você veio aqui agora e ofertou e semeou? Pelo que é que você está sentado aí? Pelo que é que nós fazemos a obra? É por religião ou é por fogo? E você pode olhar e falar, não, mas é para uma religião cristã? Não. Cristianismo não é religião. E eu vou te provar por quê. Religião tem limites. Cristianismo não. O fogo não.
Se a gente faz a obra por religião, você vai sempre ter limite. Ah, mas eu já fui, mas eu já fiz, mas eu já... Tem limite. Nós somos fariseus. Se você faz pelo fogo que ele deseja encontrar, você vai olhar e falar, putz, mas eu já fiz tanta coisa que quando eu olho para trás eu vejo que eu não estou fazendo nada. Eu vejo que tudo que eu faço não vale de nada, porque eu tenho que fazer muito mais. Pelo que é que nós seguimos? Tudo que eu dou é pouco, tudo que eu faço é pouco, porque não há limites. Jesus veio falar com uma igreja limitada. Jesus chega para uma igreja limitada e fala, cara, cadê o fogo que não existe mais entre vocês? A religião existe. A religião está muito bem estruturada, mas não existe fogo nessa religião. E ele vem falar, cara, aonde está esse fogo no teu coração? Aonde estão os homens que têm esse fogo aceso em si? E aí nós estamos olhando para Israel, num lado histórico. Antes de Jesus, aconteceu isso. Antes de Jesus, os caras que viveram foram esses. Eram homens que, para defender a religião, para defender a lei, criaram um grupo isolado e se apartaram do mundo. Alguns foram mortos, alguns sofreram, mas para defender a religião. Depois de Jesus, é bem diferente. E hoje eu quero falar para você um pouco da vida desses caras que viveram após Jesus. Um pouco desses caras que viveram e que ele conseguiu acender o fogo no coração desses caras. Um pouco desses caras que já deveriam estar vivendo dessa forma, mas que não viviam. Vamos começar olhando para os discípulos, para os homens que estão relatados na Bíblia. Olha a vida de Estevão. Estevão foi um homem que viveu, estava pregando, estava fazendo, estava lá, e de repente vem uma perseguição sobre ele, ele é apedrejado até a morte e morre. Mas sabe por que ele no meio do apedrejamento não falou, eu paro? Porque existia um fogo aceso no coração dele. Estevão não andava mais por religião como fariseu, existia um fogo que queimava no coração dele. Sabe quem estava lá jogando pedra, Estevão? Um dos caras que estavam lá apedrejando, liderando o movimento para matar Estevão, era o próprio Saulo. Mal tinha Saulo ideia que ele morreria muito pior do que Estevão morreu, quando ele entendesse o que era evangelho. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser morto por causa da palavra de Deus. Em Atos 12:2 nos informa que ele foi decapitado e mandado ao rei Herodes Agripa I. Clemente Alexandria, um dos pais dos apóstolos, conta-nos detalhes de sua morte. Diz que ele, ao ser conduzido ao local de seu martírio, seu acusador foi levado ao arrependimento e, caindo aos pés de Tiago, pediu-lhe perdão. Logo após, confessou-se cristão e foi morto juntamente com aquele que antes havia acusado. E juntos foram livres? Não, foram decapitados. Tanto o Tiago quanto o acusador. Jesus pôs fogo nesses caras. E sabe o que esse fogo gerou nesses caras? Um passaporte de glória. Esse fogo gerou um passaporte eterno para entrar lá em cima. E nós só temos esses passaportes se nós passamos pela morte. Se nós vamos vivendo essa vida simplesmente por viver, nós não temos garantido o nosso passaporte de glória. O fogo gerou neles a conscientização que era necessário morrer. Você tem noção do que é uma pregação? Nós fazemos evangelismo aqui, e muitas vezes você vê que é difícil chegar uma pessoa e pregar assim, certo, a palavra, a pessoa fala, não, eu quero aceitar esse Jesus. Você imagina que você pregar para um cara falando, eu estou condenado à morte por causa desse Jesus. Mas se você quiser aceitar ele pode te salvar e você vai morrer comigo. Você tem noção do que é esse evangelho? Você tem noção do que foi ele pregando ali, à beira da sua morte, falando, olha, eu sou irmão de João lá, meu irmão está lá, eu andei com Cristo, eu estive com ele. Ele morreu, ressuscitou, e agora eu vou morrer por ele, porque eu não sou digno disso. Você tem noção do evangelho que esses caras viviam? Você tem noção que quando nós vivemos o genuíno evangelho de Cristo, a pura e verdadeira palavra de Deus vai impactar quem estiver ao seu redor, se necessário for, aceite a Jesus para ser morto comigo? Em momento algum ele falou, olha, aceita Jesus, cara, que
Deus pode livrar a gente aqui, pode livrar os dois, isso aqui não. Falou, aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E vamos comigo perder a cabeça. Agora, sabe por que esse cara aqui parou? Porque a glória de Deus era na vida dele. A glória de Deus refletia da vida de Tiago. A glória de Deus refletia da vida de Tiago. O fogo exalava da vida dele. Quantas vezes o fogo não exala mais da nossa vida? Ou talvez a pergunta não é se não exala mais, é se já exalou um dia da nossa vida. É se verdadeiramente nós entendemos que nós não seguimos religião, nós seguimos a Cristo. Tiago, irmão de Jesus. Aos 99 anos, viveu a vida dele inteira dedicada à obra de Deus. E como recompensa de uma vida dessa, pegam ele, colocam ele dentro do templo, jogam ele numa galeria e falam, vai, nega. Fala, eu não nego. Apedrejam ele quase até a morte. Quando quase não sobrou nada de Tiago, falam para ele, Tiago, nega. Ele fala, eu não nego. E ele começa a orar pelos caras que estão apedrejando ele. Ele começa a falar, pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E pedrada na cabeça. Enquanto ele teve fôlego, ele clamou por perdão daqueles que o estavam seguindo. Como é que a gente olha esses caras aqui, que foram os caras que Jesus conseguiu acender o fogo, e vê que a vida desses caras foram resumida a isso? Pedro, quando estava prestes a morrer, teve uma visão de Jesus chegando até ele, e ele vira para Jesus e fala, Jesus, onde vais? E Jesus fala, eu estou prestes a morrer novamente. E ele entende que a morte de Jesus novamente seria a morte dele. E quando ele entende isso, ele levanta e fala, não, eu não sou digno de morrer como ele morreu. Manda pedir para o rei que me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Salvador morreu. E crucificou ele de cabeça para baixo. Você consegue entender que todos esses caras tinham em si o desejo de servir? Eles não se achavam dignos desse evangelho. Não era esse evangelho que servia a eles, mas eles serviam esse evangelho com entrega da própria vida. Foram os caras que Jesus conseguiu acender o fogo. Foram as primeiras brasinhas que apareceram no mundo. Paulo é condenado à morte e jogado numa masmorra. Passado algum tempo, o único pedido de Paulo foi, manda lá me trazer a minha capa, porque eu estou morrendo de frio aqui embaixo. Paulo teve que esperar a morte dele, quase congelando numa masmorra sem comida e sem nada, até que chegou a hora dele ser morto. Quando nós olhamos para essas histórias, André, irmão de Simão Pedro, pregou o evangelho em muitas nações na Ásia, foi crucificada de forma transversal. As extremidades da sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Esses são os apóstolos. Esses são a referência do Novo Testamento. A referência do nosso evangelho são esses caras. Olha a vida que esses caras tiveram. Antes de Jesus, eles nunca dariam a sua vida para isso. Antes da morte de Jesus, eles nunca dariam a sua vida para isso. Mas após a morte de Jesus e compreender o que é evangelho, a vida desses caras muda. Bartolomeu, apóstolo João, Timóteo, todos dados ao martírio. A gente está falando de Bíblia, né? E às vezes a gente olha para a Bíblia e fala, mas isso aí é na Bíblia, né? Isso aí foram os caras. Quase todos os apóstolos foram mortos como mártires por esse evangelho, porque não negaram a Cristo. A nossa referência é essa aqui. Mas a gente pode ser hipócrita o suficiente agora. A nossa religião pode falar muito mais alto no nosso coração, e a gente fala assim, não, mas peraí, isso aí são os caras da Bíblia, né? Esses aí são os caras de lá, né? Então tá, vamos olhar então caras pós-Bíblia.
Tem um hino na harpa cristã, 126. Você sabe qual que é. Que a letra dele é sensacional. Eu vou primeiro ler a letra dele, depois eu vou ler em que circunstância ela foi escrita. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Presta atenção na letra. Os heróis da Bíblia Sagrada, esses caras aqui que nós falamos agora, não fluíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder nos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e com amor profundo, proclamando o Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa. Quem quer passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, quando não existem mais flores, as dos céus começam então a brilhar. Quando as esperanças desanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sabe o que aconteceu aqui? Uma jovem de 18 anos, 20 anos, lendo a palavra, fala: não posso continuar vivendo aqui. Morava lá na Europa, Suíça, Suécia, pescante lá. Fala: não dá para ficar aqui. Isso em 1905, 1900, por ali, 1910, por ali. Ela fala: não dá para ficar aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela, atendendo um chamado no coração dela, ela larga a família, larga tudo e vai para os Estados Unidos e começa a estudar lá. Estuda um tempo, e aí aquele chamado começa a arder no coração dela. Fala: cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem gente precisando ouvir a palavra de Cristo, tem gente precisando ser evangelizada. E olha como era diferente há 100 anos atrás. Existia gente precisando ser evangelizada. Hoje nós precisamos evangelizar crente, naquela época não. Precisava evangelizar só quem não era crente. Hoje a gente tem que pregar para crente. E aí ela olha para o Brasil e fala: essa nação aqui, ó, o evangelho não está crescendo lá, eu vou para lá. Eu senti um chamado para ir para lá. E ela vai lá para o Pará, para a extremidade do Pará. Você imagina o Pará 100 anos atrás. Ela não veio para o Rio de Janeiro, não veio para São Paulo, fala: vou pregar em São Paulo, no Rio. Não, se enfiou nos quintos do Pará. Fica lá pregando uns 4, 5 anos sozinha, conhece um homem em casa. E aí ela tem uma filhinha. Volta para o Rio de Janeiro, começa uma igreja no Rio de Janeiro, começa a pregar. E ela pega, depois volta para fazer obra no Pará. E a filhinha dela lá, com seus 6, 8 anos, pegou malária e morreu no Pará. E quando ela pega a malária, eles começam a clamar para Deus curar, e Deus não cura, a menina morre. Eles falaram: graças a Deus. E aí eles pegam o corpo dela e falam: vamos enterrar a menina, né? E aí os padres da cidade se reúnem e falam: não, essa menina é herege. Ela é filha de herege, ela não tem direito a ser enterrada. E a história não fala onde que eles enfiaram o corpo da menina. Mas eles perderam a filha e nem direito a enterro eles tiveram que dar fim no próprio corpo da menina. E aí após isso, quando ela está no velório, quando consegue fazer algum lugar ali, quando ela está olhando para o corpo da menina, a história diz que ela escuta uma voz sussurrando o hino no ouvido dela. E ela fala: me dá uma caneta, vamos escrever. E ela começou a escrever isso aqui: quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus já estão começando a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão.
Ela escreveu mais 30 hinos da nossa atual harpa cristã. 30 anos já da autoria dessa irmã. Aí passa mais alguns anos, o marido dela também morre de malária, ela fica viúva. E ela prega, até quando Deus dá fôlego de vida para ela. Por que eu estou dizendo desses caras? Eu já vou falar por quê. Vamos, agora eu queria ler aqui. Presta atenção, eu vou ler a história de algum deles. É um breve relato da história de algum deles. Presta atenção. Inácio de Antioquia. Ele conheceu Pedro e foi ordenado bispo de Antioquia pelo apóstolo João. Foi condenado pelo imperador Trajano a ser lançado às feras em Roma. Enquanto atravessava a Síria a caminho de Roma para ser lançado às feras, ele escreveu várias cartas. Em uma delas ele diz: desde a Síria até Roma já estou lutando com feras, por terra e também pelo mar. De noite e de dia sendo levado preso por 10 soldados, cuja ferocidade iguala a dos leopardos, os quais mesmo quando tratados com brandura, só mostram a minha crueldade. Mas no meio destas iniquidades estou aprendendo. Coisa alguma, quer seja visível ou invisível, desperta a minha ambição, a não ser a esperança de ganhar a Cristo. Se o ganhar, pouco me importa de todas as torturas do demônio que me atormenta, quer seja por meio de fogo ou da cruz, ou pelo assalto de feras, ou de meus ossos sejam quebrados um dos outros, e meus membros dilacerados, ou todo o meu corpo esmagado. Quando chegou em Roma e lançaram em arena a leões, ele disse: sou como um trigo debulhado de Cristo, que precisa de ser moído pelos dentes de feras, antes de se tornar um pão na glória. Depois disso foi comido pelos leões e recebido na glória pelo leão da tribo de Judá. Policarpo. Quem conhece Policarpo? Levanta a mão. Metade da igreja conhece Policarpo. Olha que beleza. Policarpo foi o discípulo pessoal do apóstolo João. Era homem muito consagrado e foi o principal pastor da igreja de Esmirna. Nasceu em 69 depois de Cristo e morreu em 159 depois de Cristo. Escreveu 2 cartas de Filipos, conservadas até o dia de hoje. Diz a história que ao entrar na arena para ser morto, ouviu uma voz do céu que dizia: sê forte, Policarpo, seja homem. Ele foi condenado à fogueira, e quando o fogo acendeu, não teve o poder de queimá-lo. Por fim, o mataram a golpes de espada. Depois de preso, queimá-lo. Por fim, o mataram a golpes de espada. Depois de preso por pregar o evangelho, foi inquirido a amaldiçoar a Cristo, no que ele respondeu: por 86 anos tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar do meu rei, que me salvou? Você tem noção do que esses caras fizeram? Você tem noção do que alguém pegar e falar: você vai ser morto no fogo, jogar esse cara no fogo, acender o fogo não queimar ele? Se fosse a gente aqui, já teria subido um orgulho para o coração, já estaria, não. Por que Deus fez isso? Só para que a glória dele se manifestasse ali. Só para que hoje a gente falasse dele. Porque ele livrou da morte. O plano de Deus não era livrar ele de morrer. Era só manifestar a glória dele nessa terra. Queimado não dá para matar? Tá bom. Então vamos matar na espada. Mataram, morreu. John Hus. De origem camponesa e humilde, Hus nasceu na Boêmia. E aos 13 anos entrou para a escola elementar. 5 anos mais tarde entrou para a Universidade de Praga. Em 1398 alcançou o grau em bacharel em divindade, sendo consagrado pastor da igreja de Belém, em Praga. A partir desse púlpito, Hus começou a pregar a genuína palavra de Deus. A partir desse púlpito católico, Hus começou a pregar a genuína palavra de Deus, o que gerou muitas perseguições. Foi convocado pelo Papa a comparecer em Roma, recusou-se, foi excomungado. A semelhança dele com Éfeso, Hus atacou várias doutrinas erradas da igreja romana, como a venda de indulgências, a veneração de imagens, o vício do Papa, dos cardeais e do clero. Suas ideias provaram a ira do Papa, que o convocou a comparecer ao concílio de Constância, com o salvo-conduto do imperador. O salvo-conduto, porém, não foi cumprido e suas ideias foram condenadas. Foi-lhe dada a oportunidade de se retratar. Não negando, porém, a sua fé, foi queimado na fogueira com uma coroa de papel decorada com diabos e com a seguinte frase: coroa de hereges.
finalmente aplicaram fogo à lei. Então nosso mártir cantou um hino com voz tão forte e alegre, que foi ouvido através do crepitar das lenhas e do estrondo da multidão. Finalmente a voz dele foi sendo calada pela força da chama, que logo puseram fim à sua existência terrena. Você consegue entender que quando na Bíblia fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e morra, a Bíblia não está brincando. A gente não entende isso. A gente lê isso, eu não sei o que passa na nossa cabeça. Jesus fala literalmente, quem quiser após mim, tome a sua cruz e morra. Uma coisa que eu não vou falar de Lutero, mas que dá para falar com a vida dele, é que ele pregou, ele era um bispo católico, e estava tudo certo ali. E a maior revolta do coração dele foi quase a mesma que Lutero. Foi contra a venda de indulgências, foi contra a adoração a imagens, foi contra a veneração do Papa. Ele olhando isso, ele se revoltou e falou, eu estou fora desse sistema, nem que para isso eu morra, mas eu não me dobro a esse sistema. O que isso tem a ver com hoje, né? Você sabe o que é venda de indulgência? É você vender um pedaço do céu lá, você vender a bênção, vender o perdão, você vende o que você quiser lá. A igreja católica vendia indulgência. A nossa igreja evangélica hoje, indulgência é pouco porque se vende. E a gente acha normal isso. A gente acha normal ouvir a venda de indulgência hoje de cima de púlpitos. A gente acha normal isso, não faz nada. Quando Lutero se deu conta disso, quando a ficha dele caiu, e ele levantou e falou, nem que eu pague com a minha vida, mas esse evangelho não vai continuar assim, se eu puder fazer alguma coisa para mudá-lo. O que a gente faz? O que a gente faz? A nossa vida é uma constante busca por uma indulgência. A gente não está disposto a fazer nada por Cristo. Mas a gente vai fechar já esses caras. Vamos continuar aqui. Eu quero chegar aqui num ponto aqui interessante. Jerônimo de Praga. Como russo, a condenação foi ser queimado em praça pública. Preparavam-lhe uma coroa de papel pintada com demônios na cor vermelha que dizia, o nosso Senhor, quando sofreu a morte por mim, que sou o mais miserável dos pecadores, levou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Por amor a ele, levarei esta coroa também. Quando entoaram fogo, cantou um hino, suas últimas palavras foram, a ti, Cristo, ofereço esta alma em chamas. Como é que a gente consegue ver a vida desses caras e falar que a gente é crente? Sabe por que esses caras faziam isso? Porque o fogo existia no coração deles. Eu peguei um relato de um pastor mais recente que diz assim, uma das coisas que marcou profundamente a minha vida foi visitar o Museu dos Mártires em Seul, na Coreia do Sul. A igreja evangélica coreana cresceu num solo regado pelo sangue dos mártires. Milhares de crentes foram castigados até a morte, com requintes de crueldade na época da ocupação japonesa. Centenas de pastores foram decapitados à margem do rio Han. Mais tarde, na terrível guerra contra a Coreia do Norte, outras centenas de crentes morreram por sua fidelidade a Cristo. Nesse museu, vimos numa enorme sala quadros singelamente emoldurados com a fotografia de centenas de mártires. Em cada quadro havia um breve histórico com relato da sua vida e das suas obras, do ministério e, sobretudo, da maneira cruel como cada pessoa foi torturada e morta pela sua fé. Naquela sala, chorei ao ver que muitos daqueles mártires morreram sem ver o grande avivamento que Deus enviou sobre a Coreia do Sul. Você tem noção do que a gente está falando aqui? O cara que é morto, de uma forma dessa, não viu. E se você pega toda a história desses caras, tudo pela qual eles lutaram, eles nunca viram resultados. De maneira nenhuma era uma barganha. Se eu morrer, aí a imagem vai parar. Se eu morrer, o imperador, não. Nunca foi uma barganha. Sempre foi, se parar ou não parar, eu morro. Porque eu não preciso ver. Você tem noção do entendimento que um cara desse chega? Você tem noção que o fogo queimava nesses corações? Aonde está o fogo no nosso coração?
Não estou dizendo que ninguém aqui tem que morrer hoje, o que seria bom. Mas quantas áreas da nossa vida tão miseráveis perto disso aqui? A gente se reluta tanto a negociar, a entregar a Cristo e negociamos. Quantas vezes que nós lemos isso aqui e temos tido a miserável ideia de que cruz é renúncia de nossos pecados. Esses caras renunciaram o direito de vida. Esses caras recusaram os seus próprios sonhos, não pela expectativa de trocá-los por algo material, mas simplesmente pela expectativa de não serem dignos de morrerem desta forma. Que tipo de evangelho a gente segue hoje? Tem uma história de uma mulher que eu falei dela na última EBD com o pessoal, e tem me impactado a história dessa mulher. Ela tinha 7 filhos, e foi bem após Jesus. E chegaram nela e falaram, o nome dela era Dona Felicidade. Chamaram ela e falaram, Dona Felicidade, a senhora não nega esse Cristo, não? Ela falou, não. Eles chegam nela e falam, dona, se você não negar, a gente vai te matar. E ela responde para as autoridades de sua época, viva, eu te vencerei. Se me matares em minha própria morte, vencer-te-ei mais ainda. Pode matar. E começam a assolar ela. E ela fica na dela. Começa a torturar ela fica na dela. E quando vem que ela não nega, sabe o que fazem? Pegam o primeiro filho dela e batem nele na frente dela até ele morrer. Fala, nega. E ela fala, não nego. Fala pro menino, nega. Ele fala, eu também não nego. E batem nele até morrer. Aí pegam mais 2 filhos dela e jogam num precipício. Pegam, pendura esse salão, você nega ou a gente joga? Não. Se vocês negarem, a gente não te joga. Também não. Morreu mais 2. Pegam e matam 7 filhos dela dessa forma. E ela não nega. E sabe qual foi a frase que ela disse após os 7 filhos forem mortos? Decapitam os últimos 3. E aí ela consegue juntar o que deu para juntar dos filhos dela, coloca tudo num lugar e fica olhando para eles. Juntam e colocam ela lá para olhar e olha e fala, a senhora nega ou não nega? Senão a gente mata a senhora. Sabe o que ela disse? Eu dou glórias a Deus por ter me dado 7 filhos dignos de sofrer pelo meu Cristo. Fala, então a senhora não vai negar? Não. E depois começa a torturarem ela. E a ideia não era matar ela, era só torturar ela até ela negar. Só que eles não conseguiram e acabaram matando. Ela não negou. Como que a gente é crente? Você só pode se dizer crente e ter uma Bíblia debaixo do teu braço porque alguém fez isso aqui um dia. Porque alguém estava com a chama acesa ainda e fez alguma coisa por esse evangelho. Não era um religioso dentro de uma igreja que todas as suas obras eram computadas diante de Deus. Não tem limite. A religião tem limite. A cruz não. A cruz não tem limite. O fogo não tem limite. Teve uma outra que pegaram ela e falaram, nega não. Bateram, nega, não nego. Pegaram ela, colocaram em frente de feras. As feras recuavam. Tipo Daniel na cova dos leões, não conseguiram matar ela. Pegavam ela, tentaram queimar, o fogo não pegava. Ela ficava no meio do fogo e não queimava. Finalmente pegaram ela em praça pública. Pegaram uma lança, colocaram a lança em pé e sobre a lança colocaram brasas acesas e sentaram ela até varar ela para o outro lado. Aí conseguiram matar. E ela não negou. Você tem noção do que é isso? Você tem noção pelo que você fala que você é crente? Você tem noção que miséria de evangelho é essa que a gente diz viver? Você tem noção que nenhum desses caras faziam a obra de Deus visando alguma coisa nessa terra? Você tem noção que eles não faziam para conseguir, não. Eles faziam porque eles amavam a Cristo. E eles não eram dignos. Você tem noção disso? Quando eu estava lendo isso tudo hoje, lendo todas essas histórias,
eu fiquei muito mal, assim, de verdade, de olhar e falar, cara, como que a gente é crente, velho? Como que a gente é crente? Eu sempre me olhei e falei, caramba, que fogo é esse? Que raio de fogo é esse que Jesus veio acender? Eu precisei comparar antes de Jesus, depois de Jesus, para saber o que mudou na igreja. E a gente vê o que mudou. Antes era religião, depois é fogo. Só que sabe o que arde no meu coração? E o que me deixa apavorado? Presta atenção no que Jesus disse. Eu vim para pôr fogo. E como eu gostaria que ele estivesse aceso. Jesus acendeu o fogo. Sabe quando que Jesus vai voltar? Quando o fogo acender de novo. Só que o que me apavora é que Jesus não vai voltar para ficar mais 3 anos aqui, para treinar mais meia dúzia de cara, para incendiar o mundo. Ele já fez isso. A responsabilidade agora é nossa. A responsabilidade é nossa de acender esse fogo e de manter esse fogo aceso agora é minha e é sua. Ele não vai mais voltar para acender. Ele já acendeu uma vez. A responsabilidade de estar com esse fogo aceso é nossa. A responsabilidade de ter essa chama queimando é minha e é sua. O sangue dos mártires. Eu vou continuar lendo a carta que o pastor que foi no museu colocou. Em cada quadro havia um breve histórico com relato da vida das obras do ministério e, sobretudo, da maneira cruel como qual pessoa foi torturada e morta pela sua fé. Naquela sala chorei ao ver muitos daqueles mártires morreram sem ver o grande avivamento pelo qual Deus enviou sobre a Coreia do Sul após a sua morte. Deus honra o sangue dos mártires. O sangue dos mártires é como adubo para a sementeira do Evangelho. Depois de observar atentamente todos aqueles quadros, já na saída da sala, aproximei-me do último quadro. A moldura era a mesma que as outras, mas não havia fotografia. Quando fiquei de frente para ele, havia no lugar da fotografia um espelho, e vi meu próprio rosto embaixo de uma frase escrita: você pode ser o próximo mártir. Lágrimas rolaram em meu rosto. Reconheci que precisava ser revestido com o poder do Espírito para ser um mártir de Jesus. E a partir daí, minha vida mudou. A gente é muito rápido em olhar e falar que esse evangelho é para outro. A gente é muito rápido em falar que não é nosso chamado. A gente é muito rápido em querer que dê tudo certo na nossa vida para que a coisa aconteça. Presta atenção numa coisa. O versículo que a gente começou lendo diz assim: eu vim para pôr fogo na terra. Conseguiu, ele pôs. Como eu gostaria que estivesse aceso. Tenho que receber um batismo. E como estou aflito até que isto aconteça. Que raio de batismo era esse? Jesus já tinha sido batizado. E não era o Espírito Santo que também desceria. E aí às vezes a gente olha e fala assim: o batismo que ele recebeu foi morrer na cruz. Não, não só. Antes de morrer na cruz, vamos analisar um pouquinho, rapidamente, o que a gente tem de relato na vida de Jesus nessa terra. O grande rei, o senhorio de todo o universo, se fazendo um verme entre os homens, sendo humilhado, sendo Deus e se submetendo a servo. Já começa o batismo dele. Foi traído. Sendo Deus, ele foi traído. Foi traído por algo que não tinha lógica. Foi traído por algo legal. Foi traído não porque ele deu razão para a traição, mas foi traído porque ele tentou salvar. Olha a vida dele. Depois de ser traído, ele é humilhado. Ele é preso, podendo despedaçar tudo e não faz nada. Depois disso, ele se submete ao julgamento humano.
Depois disso, ele se submete à condenação, se submete à surra, se submete à condenação de morte e é morto. O batismo de Jesus não foi lá a morte. Não olha mais e fala, o batismo dele foi morrer. Não, não foi morrer. Olha a vida que ele passou. É uma vida de humilhação. É uma vida de traição. É uma vida que, cara, se a esperança dele não fosse muito maior na glória, se a esperança dele ainda tivesse alicerçada nesse mundo, ele não teria conseguido chegar até onde ele chegou. Ele não teria conseguido cumprir o que ele cumpriu. A esperança dele sempre foi cumprir o plano de redenção. A esperança desses caras era o céu. Se a nossa esperança não é o céu, qualquer coisa vai apertar. Agora, o que é uma traição? Você pergunta, quem aqui já foi traído? Metade é levantar a mão. 80% foi traído porque você foi ramelão. Cadê o presbítero? Porque você presepou com um cara aí, foi traído porque fez coisa errada. Quem que foi traído genuinamente porque não tinha culpa nenhuma na traição? Talvez 20%, se tivesse muito crente, eu levantaria a mão e falasse, não, eu realmente estou nessa aí. Eu falei, e aí? E aí? Cara, a gente precisa entender que a obra que Cristo tem a realizar no nosso coração é muito maior do que simplesmente o que nós somos ou fazemos. Eu tenho contado uma história nas reuniões de casa e pro pessoal, onde eu vou ter contado essa história, porque é uma história tão boba, mas é uma história que para mim realmente me fez ver muita coisa essa historinha. Nós temos uma reunião semanal com os pastores. Cerca de 2 meses atrás, nós estávamos lá, estava eu, o pastor Tiago e o Gabriel sentado num sofá. A gente estava na pontinha do sofá. E a Rebequinha ali, filha do presbítero Márcio, tem 5 anos assim, pegou um monte de bolinha e começou a jogar na gente. E a gente começou a jogar bolinha nela. E o sofá era bem grande, ela estava bem na pontinha assim. E aí a gente fez uma guerrinha ali e parou. E a gente conversando, distraído, daqui a pouco, paf, uma bolinha bateu no meu nariz. Meu sangue subiu, eu peguei uma almofada e falei, deixa ela virar pro lado. E quando essa menina virou pro lado, eu peguei a almofada e pá! Mas a minha intenção de todo o coração não era que ela caísse do sofá e paf, no chão. Era só para dar um susto assim, né? Mas não foi o que aconteceu. Deu uma almofadada e paf, no chão, espatifou. E não falou nada ainda, espatifou quieta, né? Eu falei, caramba, o que aconteceu com ela? Matei a menina. E aí, graças a Deus, o presbítero Felipe já correu lá, pegou ela começou a chorar. Eu falei, também está viva. Chorou, tal, pá, saí, peguei ela, Rebeca, desculpa, tal, foi aquela coisa toda. Passou 10 minutos, a gente estava lá, uma bolinha de novo, e paf, na minha cabeça. Eu não revidei dessa vez, não joguei a almofada de novo. Mas passou mais 10 minutos, a gente levantou para ir para uma churrasqueira que tem lá fora, e a Rebeca vem correndo e pula no meu colo. Eu falei, porque ela não sabe que isso fui eu, né? Por ter sido o Tico, o Gabriel. Daqui a pouco ela foi por causa do Tico, daqui a pouco foi por causa do Gabriel. Não aconteceu nada. Simplesmente. Ela não guardou mágoa nenhuma disso. Simplesmente ela poderia ter olhado. E se fosse como nós somos muitas vezes, ela falar, ele premeditou, ele está me perseguindo, é contra mim. E ia falar 1 milhão de coisas se fosse adulto aquilo ali. Mas ela olhou e nem se ligou assim. Foi... Sei lá que ela pensou, que não pensou nada. Aconteceu, não viu de onde aconteceu isso. Primeira vez que eu contei isso numa reunião, a Rebeca estava presente, até então ela não sabia que tinha sido eu. Eu falei, Rebeca, fui eu, você me perdoa? Acabou a reunião, pulou no meu colo, e aí? Se a gente não for como uma criança, a gente não vai entrar no céu. Só que para piorar a minha situação no dia, quando eu peguei a almofada, coloquei para trás, e quando eu soltei a almofada, o pai dela entrou na sala. E o pai dela não viu nada, só viu a almofada e a filha dele indo puxando uma vez só. E aí o pai dela tinha toda a razão e direito do mundo, já sendo homem, de falar, caramba, olha o que ele fez com a minha filha. O cara desse tamanho, dando um pau dele nessa. E o pai dela não, mas nem. Depois ainda olhei pro Márcio meio assim, Márcio, não sei o que lá. Tá normal. Tá tudo certo. E não ficou. E depois ele mesmo falou, não guardou mágoa. Ele sabe que eu não ia fazer isso com a menina por querer. Sabe que foi um acidente ali, estava brincando, empolgou na força, mas sabe que não foi por querer. E quantas vezes nós somos tão rápidos em olhar e falar, cara, nossa,
E tudo a gente acha que tem um porquê. Cara, às vezes Deus tem que permitir uma almofada voar, só para que você tenha a chance de perdoar. Por quê? Porque sim. Mas por que Deus permitiu que me marcasse? Só para você poder perdoar o cidadão e viver exatamente da mesma forma. Mas aí eu não confio mais. Tem um lugar lá na casa do presbítero Claudemir, lá do Mimoso, que é um lugar alto assim, um fogão, um negócio. Naquele mesmo dia eu coloquei ela lá e falei, vem Rebeca, pula. Ela pulou a primeira vez, eu coloquei nela, pula. Ela falou, vai mais para trás, vai mais para trás. E tem uma escada aqui do lado. Ela veio correndo e eu peguei ela. Se ela fosse pensar no que já tinha dado errado sem querer ali, ela nunca teria feito aquilo. Mas não tem malícia. A gente tem tanta malícia de falar, mas agora que eu fui machucado, eu não confio mais. Agora que eu fui traído, agora que eu fui humilhado. Toda traição e humilhação é para que o caráter de Cristo seja gerado no nosso coração. É só para isso. Mas por que Deus permitiu? Para você poder ir para o céu. Porque encardido do jeito que a gente não vai entrar lá. É só para isso que Deus permite. É só para isso que Deus faz. E a gente não entende isso. Quantas almofadas tem vindo voando que tem borrachar no chão sem entender? E que Deus está falando, é só perdoa. Não tente entender, não tente questionar, não tenta guardar mágoa. Seja como uma criança é. Nós não somos. Todos esses homens aqui, 90% deles têm relato de que na hora da morte, ou eles estavam cantando, ou eles estavam intercedendo por quem mandou matar. Você tem noção do que é essa cabeça, chegar nesse nível de evangelho? A não olhar e falar, mas, nossa, eu estou carregando a minha cruz, eu estou exercendo perdão. Cara, se você não perdoa, você não é crente. É fato. Se você não vive uma vida de morte, você não é crente. A cada situação que a gente tem a chance de renunciar à nossa carne, de pendurar lá em cima e falar, vai, mata. É um pouquinho mais perto do céu que você está chegando. Cruz não é pecado. Cruz não é você lutar contra a sua inveja, a sua cobiça, Não é isso. Cruz é você renunciar seu direito por amor a Ele. Cruz é você abrir mão da sua vida por amor a Ele. Cruz é você parar de viver para você e viver para a glória dEle. A hora que eu comecei a ler isso aqui hoje, que me caiu a ficha assim, eu já tinha pensado nisso, mas a hora que Deus me convenceu hoje falando, Ele pôs o fogo. Mas a segunda vinda de Cristo, Ele não vem pôr fogo de novo. Alguém vai ter que pôr fogo. Para que o Evangelho chegasse onde chegou, sangue precisou ser derramado sobre o solo. Vidas precisaram morrer para que o Evangelho chegasse onde chegou. Nós estamos vivendo aqui, e nós temos vivido, pregado a remissão da igreja de Cristo, a remissão da noiva de Cristo. Para que a noiva de Cristo seja remida, talvez os nossos sonhos vão ter que ser sacrificados em primeiro lugar. Os nossos direitos vão ter que ser sacrificados. E se Deus nos der a oportunidade, a nossa vida será entregue a Ele. A gente vive muito superficialmente nesse Evangelho. A gente vive muito querendo que tudo dê certo. Tudo dê certo. Olha o que Jesus disse. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer contenda. Eu vim trazer pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra contra nora. Eu vim fazer bagunça. Até quando que a gente vai esperar que a coisa vai dar tudo certo para andar? Não vai. Ele mesmo fala, Ele veio trazer divisão. Ele veio trazer contenda. Sabe por quê? É uma coisa que às vezes é estranho ouvir isso, né? Em Lucas, diz, eu vim trazer fogo, gostaria que o fogo tivesse aceso, tenho que receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Aí em Mateus tem o mesmo texto, escrito por Mateus, não por Lucas. E o mesmo texto é o seguinte. Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, eu vim pôr fogo. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios
parentes. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nesta vida, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, esse sim terá a vida verdadeira. É a continuação daquele texto. Você consegue entender? Que não é paz que vai acontecer. Não vai dar tudo certo. Ah, vou ver toda a minha família bem. Não vai ver toda a sua família bem. Porque alguém lá vai discordar disso. Vai gerar contenda, está escrito aqui. E o que você vai fazer? Quem ama mais aos seus familiares, quem ama mais do que a sua vida, quem busca mais a sua vida, não serve para ser meu seguidor. Está desqualificado da minha obra. Mas quem está disposto a abrir mão de sua vida pelo meu evangelho, esse achará a vida verdadeira. Quem esquecer a sua própria vida, este a encontrará um dia. Você consegue entender que a nossa concepção, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de ver é completamente diferente? Sabe por que a gente é tão duro em ouvir uma palavra dessa e não fazer nada? Porque a gente tem a síndrome contrária de Daniel. Daniel tinha a síndrome certa lá. Daniel fazia o certo, a gente faz o contrário dele. O mundo não satisfaz ele. Então, tendo, não tendo, sendo, não sendo, não me satisfaz. A partir do momento que o mundo parar de satisfazer o teu coração, a partir do momento que sonhos mundanos, ou que não são mundanos, mas que sonhos teus pararem de ser o teu lenitivo de vida, você vai ver que não vai mudar nada. Daniel foi levado cativo, está lá, está bem. Daniel é exaltado, eu não quero comer. Daniel recebe uma herança, Daniel recebe uma bênção, fala, eu não quero essa bênção porque é do mundo. Se ele tem, ele está bem, se ele não tem, ele está melhor ainda. Ele não busca edificar o próprio reino dele, a vida dele no mundo. Nosso grande problema é que a gente busca muito o mundo. Todos esses mártires aqui foram capazes de entender isso, porque eles não buscavam a edificação da sua vida no mundo. Deus nunca precisou justificar o porquê que matou 7 filhos de uma mulher, e ela própria depois. Deus simplesmente faz. Deus não tem que dar justificação para nós. Quantas vezes que nós sempre queremos entender, mas Deus tocou, mas Deus fez o pneu do meu carro murchar hoje, por quê? Cara, quem é certo aqui é você, não é ele. Chega dessa maldita síndrome de achar que ele é nosso servo. Você é servo dele? Você é servo dele? Sabe quais homens tiveram parte da glória? Os homens que entenderam esse evangelho e principalmente viveram esse evangelho. Sabe quais homens terão parte da glória futura que há de vir? Homens que estão entendendo o que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos aqui com uma finalidade. Nós estamos aqui para algo. Chegou a hora de Deus cumprir o plano dele para a sua vida. Chegou a hora de Deus cumprir o que ele tem para você. Chegou a hora de você parar de lutar pelo seu próprio reino. De você parar de lutar pela sua própria vida e lutar pela obra dele. Se entregar a morte por ele. Nós precisamos parar hoje e analisar tudo. E analisar que esse fogo não estiver aceso. Se esse fogo não estiver aceso, nós não temos parte. Não vai ser dada desculpa no grande dia. Não vão aceitar desculpa. Você imagina Jesus olhando? Jesus veio como um cordeiro para remir o mundo a primeira vez. A gente sabe disso, não sabe? Mas sabe o que você precisa ter em mente? Da segunda vez o cordeiro vem para julgar. Ele não vem como advogado, ele vem como juiz. A primeira vez ele estava aqui como advogado. A segunda vez ele desce como juiz para julgar a tua vida, a minha vida. Ele não vem como advogado mais. Ele vem como um juiz. O cordeiro desce como um juiz. E nós vamos prestar conta. Nós vamos dar conta da nossa vida. Eu que meu parâmetro de justiça é podre, é sujo, é nada.
olhando para uns caras desses, olhando para a nossa vida, a gente chega à conclusão que quem nós somos? Quem nós somos? Há uma semana atrás eu pedi para o pessoal da Escola Bíblica Dominical, falando um pouco sobre isso, fazer uma redação com o tema que tipo de crente que eu sou. E não para o meu espanto, graças a Deus, todo mundo que eu vi, não sei, meus líderes lá não relataram se teve alguma coisa fora do comum, mas eu acho que não, relataram que não são crente, ensinando isso aqui. Relataram que não seguem a Cristo, que não conhecem o Evangelho, embora há 20 anos dentro da igreja. Só que o problema é que isso a gente se conscientiza toda hora. Toda hora que você para ler a Bíblia direito e ver isso e ver essas histórias, você se conscientiza e fala, realmente eu não sou crente. E aí? Quanto tempo mais a gente não vai ser crente? Quanto tempo mais a gente não vai ser crente? Não sou crente. E aí? Acho que se conscientizar aqui dentro, que quase ninguém aqui dentro é crente, em cima do que esses caras fizeram, eu acho que a gente já se conscientizou. Agora o problema não é saber que não é crente. O problema é saber o que eu vou fazer para ser crente a partir de agora. O que tua vida vai mudar? O que tua vida vai mudar a partir de agora? Porque não adianta falar, vai passar um ano, eu vou olhar e falar, ainda não sou crente. Vai passar 10 anos, eu posso pregar a mesma coisa aqui, e você vai falar a mesma coisa. Eu não sou crente. Isso não é novidade. Isso a gente sabe. E aí que a gente precisa ter noção é que o evangelho dessa época não mudou. A Bíblia não mudou. A Bíblia que fez todos esses caras fazerem o que fizeram é exatamente a mesma. O que mudou foi a forma de pregar. O que mudou foi a indulgência que entrou dentro da igreja católica e protestante hoje. O que mudou foi a adoração de ídolos, que reflete que somos nossa própria vontade. O que mudou é isso. Quando nós vemos lá em Filipenses 3:18, o apóstolo Paulo falando, mais uma vez insisto, que vocês são inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz, porque vivem da sua própria maneira. A gente começa a entender o que quer dizer esse texto. O que é viver da nossa própria maneira? É usar Cristo só como uma religião. É ser fariseu. É defender uma causa, mas não é morrer por essa causa. Não é por obras. Não é pelo que eles faziam, mas é pelo que eles demonstravam. Não adianta entender e não aplicar. Tem que haver aplicação, tem que haver alguma coisa, tem que começar a mudar. Se daqui 1 ano, se eu visto de novo, 2 anos, você pode ouvir de novo e falar, cara, eu não sou crente. E possivelmente você chegar na mesma conclusão, mas você vai poder lembrar de hoje, mas eu era menos crente lá atrás. Agora, pelo menos isso, já está encaminhado. Mas tem muito mais coisa para encaminhar. Nós temos uma grande oportunidade, que ninguém aqui hoje vai ter que ser crucificado aqui, para ir para o céu. A gente não está numa perseguição. É só direito nosso que está sendo cobrado agora. É só o direito da tua vida. É só o teu sonho. É só onde você quer. Por enquanto é só isso. Por enquanto é só isso. Por enquanto a nossa morte é só entregar o nosso sonho para Ele. É só entregar o nosso direito para Ele. É só entregar o que nos afasta dele para Ele. É só isso. Ninguém vai ter que morrer hoje. Mas se a gente não começar entregando essas pequenas coisas, a gente nunca vai chegar a entregar a morte. É muito mais fácil se alguém chegasse aqui hoje, quando a gente olha a história da igreja, sabe o que aconteceu? Depois que Jesus morreu, e a igreja começou a ir, levantou uns 3, 4 imperadores endemoniados perseguindo a igreja. E eles vinham contra a igreja e negou, se não negar vai morrer, matava os caras. Aí levantou um quarto que era ligeiro. Falei, peraí. Não vai matar mais crente, não. Está errado. Não vai matar crente. Quem não negar vai ser torturado o resto da vida, mas não morre. A gente deixa 95% de morrer, mas não acaba de matar. Aí dá um tempinho para recuperar 15% e dá pancada. E dá pancada, e dá pancada. E eles começaram a não matar mais crente, mas a fazer o crente ser torturado, está quase morrendo, para. Deixa eu descansar. Tomou um fôlego, toma, agora vai. Bate. Para. De até um limite extremo. Eles começaram a pegar e tirar todo o direito civil do cara. Caçava RG, caçava CPS, habilitação, passaporte, caçava tudo. O cara é indigente que apanhava o resto da vida. A partir do momento que ele falasse, eu nego, aí ele pode voltar a ter tudo que ele tinha. E sabe o que aconteceu? 50% da igreja que estava disposta a morrer
deu para trás e falou, não, tá bom. Para morrer eu morria. Mas para viver uma vida assim, não dá. E a técnica do imperador deu resultado. Porque ele conseguiu fazer 50% dos candidatos ao martírio desistirem, dos seguidores a Cristo desistir. Porque morrer ia sofrer demais, mas é uma pancada só e já era. Assim não. É a vida inteira de pancada. Talvez você está aqui hoje falando assim, seria mais fácil que você pegasse uma arma e desse um tiro na minha cabeça. Eu me dava por amor a Cristo. É fácil mesmo. Você vai pensar um pouquinho, fechar o olho, pá! Não viu mais nada. O difícil não é morrer. O morrer, depois de tudo, é mais fácil. O mais difícil vai ser agora. O mais difícil não são encontrar homens bons para morrer. Porque eu tenho certeza que se baixasse uma lei agora no Brasil, entrasse um cara aqui falando, quem nega, né? Tenho certeza que 10% aqui pelo menos ia morrer comigo. Ia falar, não, eu morro, pode dar um tiro na minha cabeça. Porque é fácil. O difícil é que a gente vai ter que morrer dia a dia. A gente vai ter que sofrer dia a dia. Sem expectativa de uma glória terrena, mas com a expectativa de uma glória eterna. Aí que é o difícil. O fogo vai estar aceso nos corações daqueles que vão abrindo mão de sua vida, que vão liberando e vão falando, pai, vai cumprindo, pai, eu renuncio isso, pai, eu renuncio aquilo, pai, pega, pai, abre. Até chegar um ponto que você fala, agora é minha própria vida, porque não tem mais o que entregar. Deus sara de interesse básico teu. Deus sara dos nossos interesses básicos. Não misture o teu mau caráter. Não misture a tua má índole com o Evangelho. Porque tem muito cara que não é crente que é muito melhor de índole do que a gente. E a gente trata a nossa má índole como Evangelho. Ah, mas se eu estou na empresa e chega uma carga lá que eu posso pegar um pouquinho mais, eu não aguento, eu pego. Cara, não precisa não ser crente para não fazer isso. Tem cara que mesmo sendo crente vai falar, não vou fazer, porque não é certo. Isso não é cruz. Isso é ter caráter. Cruz é entrega de direito. Cruz é renúncia de direito. Cruz é viver para a glória do reino de Deus. Cruz é como a gente pode dar fruto para esse reino. Cruz é o fruto que você está dando da tua própria vida. O que você está fazendo da tua vida? Qual é o fruto que você dá da tua própria vida? Esses dias eu escutei alguém falando algo assim. Eu posso um exemplo diferente. Eu tenho uma condição financeira X. Eu posso dobrar, quadriplicar, quintuplicar, sextuplicar a minha condição financeira. E aí, a pergunta que vem na nossa cabeça é para que você quer sextuplicar a tua condição financeira? Essa pessoa falou, porque ganhando 6 vezes mais, eu tenho 6 vezes mais tudo para entregar para Cristo. Não é 6 vezes mais para mim, é 6 vezes mais tudo para Ele. Porque vai ser revertido para a glória dEle. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a partir do momento que você não tiver mais nada teu. A partir do momento que foi tudo dEle. Abra mão da sua própria vida, abra mão da sua própria vida, abra mão dos seus próprios sonhos. Abra mão do que você tem para que a glória de Deus possa se cumprir através de você. Abra mão do que você tem para que a glória de Deus se cumpra através de você. Deus está levantando um exército nessa terra de mártires que não vão entregar sua vida agora, mas vão entregar sua vida inteira, sem a morte, mas vão entregar tudo. E a hora que for necessário vão dar até a própria morte. Feche teus olhos. Senhor meu Pai, convença-nos, Pai. Seu Pai, convença-nos, Pai, que a nossa expectativa precisa ser o Senhor, Pai. Seu Pai, convença-nos que os homens que se foram intitulados apóstolos, que as maiores referências de crentes que nós temos, verdadeiras, todos morreram e não foram dignos nem de uma morte natural. Todos morreram perseguidos. A gente pode olhar e falar, caramba, né? Mas o fogo, que fogo que Jesus está falando?
Como é que Jesus queria que o fogo tivesse aceso antes dele? Já tinha queimado um pouco. Há relatos que falam que Isaías foi morto de uma forma cruel, rasgado ao meio, dilacerado. Era um profeta no Velho Testamento. A vida de Samuel. Quem foi Samuel? Um cara que com 5 anos foi entregue para servir a Deus, não fez nada, mas foi um dos maiores juízes que teve na nação. Quem foi Oséias? O cara que casou com a prostituta. Quem foram esses caras? O fogo já ardia no coração desses caras. Não precisava de Jesus para o fogo arder. Mas Jesus veio pôr o fogo. Chegou a hora de nós deixarmos que esse fogo queime. Comece a ver como que você vai ser um crente desse. Comece a ver o que precisa ser ajustado na tua vida. Se o teu problema ainda é pecado, corre atrás de alguém. Você tem pastores aqui, pastores, apóstolos, presbíteros. Você tem um leque de gente aqui que você pode correr atrás para pedir ajuda. Se o teu problema é pecado, corra atrás. Porque Deus está esperando entrega de direito, não é de pecado. Deus não está esperando a gente deixar de ser mentiroso, você já tinha que ter deixado. Deus está esperando abrir mão da nossa vida. Isso é cruz. Isso é tomar o caminho da cruz. É abrir mão dos nossos sonhos, é abrir mão de tudo. É realmente viver para a glória dEle, da forma como Ele deseja. Tudo que eu tenho, eu entrego a Ti. Tudo que eu sou, coloco nas Tuas mãos. Tudo que é em mim, tudo que é em mim, tudo que é em mim não é meu, mas é Teu. Que eu viva para manifestar a Tua glória e o Teu poder nessa terra. Que todos os meus bens sirvam para que o Senhor possa habitar através de mim. Pai, cria em nós um coração parecido com o Teu, Pai. Espírito Santo de Deus, cria em nós um coração parecido com o Teu. Uma frase de um pastor que eu achei muito interessante, que eu li esses dias, diz assim: se a igreja hoje fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. E talvez você ouvindo isso agora, você fala, sim, se ela fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. Mas esse pastor disse, não. Se ela fosse mais fiel, aí ela seria mais perseguida. E quando eu ouvi a frase desse pastor, de primeira é fácil falar, não, se tivesse uma perseguição, aí teria a igreja fiel. Poderia ter. Mas se tivesse uma igreja fiel, aí ela seria perseguida. Porque vai ser perseguido o que é fiel, o que não é fiel vai ficar aí, só como religião. Se tendo o nome de protestante, mas sendo como é uma igreja católica, onde busca só o seu próprio interesse, a sua própria idolatria do seu próprio coração. Se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. E eu fui no dicionário ver o que significa a palavra fiel. Fiel significa constante, firme, persistente, contínuo. Se a igreja fosse constante, se a igreja fosse firme, se a igreja fosse persistente, se a igreja fosse contínua, aí ela seria perseguida. Deus não vai mandar perseguição para quem não é fiel, porque não é nem dele. Todos os homens que foram postos à prova como mártires morreram porque eram fiéis. A perseguição vem para quem é fiel. A perseguição não vem para quem não é fiel. Fiel quer dizer que cumpre com o que se obriga. Nós, como igreja de Cristo, um dia levantamos a nossa mão e nos obrigamos a pregar o evangelho da paz, a anunciar a verdade do reino de Deus. Será que nós temos cumprido com o que um dia nós nos obrigamos? Será que nós temos cumprido com o propósito? Será que a gente tem posto fogo nesse mundo? Será que a gente tem posto fogo nessa geração? Que cumpre com o que se obriga. Verdadeira e exata. Isso é ser fiel. Deus quer trabalhar no teu caráter. Porque vai entrar no céu um caráter trabalhado por Ele. A partir do momento que você entendeu o que Jesus fez por você, a partir do momento que você entendeu o que foi aquela cruz, a gente vai ver que a gente não vai ser religioso. Religioso entrega e tem um limite de entrega. Quem tem fogo não. Entregue, quanto mais entregar, mais vai ver que tem que entregar.
e faz, e quanto mais fazer, mais a ver que tem que fazer. A gente conhece a história desses mártires, e a gente vê só o final da história deles, eles sendo posto à prova e negando. O que esses caras entregaram até chegar nesse ponto? O que eles renunciaram da própria vida? Tantos deles não tinham mais casa, tantos deles não tinham mais carro, tantos deles não tinham mais nada, porque tudo já tinha sido tomado. E a última coisa que foi tomada foi a vida. Se a gente não começar a trabalhar para isso, eu sei que ninguém vai conseguir chegar amanhã a essa estatura, daqui a 1 ano essa estatura, sei lá quanto tempo, mas eu sei que dia após dia a gente vai sendo trabalhado e lapidado por Deus. Mas a gente precisa se deixar ser trabalhado. A gente precisa se deixar ser lapidado. Porque alguém tem que pôr fogo. Alguém precisa levantar a voz e pôr fogo. Alguém vai levantar a voz e vai pôr fogo. E eu creio que nós somos essa geração que vai erguer a voz para pôr o fogo e acender o fogo que Jesus acendeu. Deus não olha a tua condição, Deus não olha a tua idade, Deus não olha o que você pode ou o que não pode fazer. Deus olha o que você quer fazer. Deus olha o que você está disposto a fazer. Uma coisa que me chama muita atenção na palavra é que todos estes homens aqui fizeram isso, e a expectativa deles, sabe qual que era? Jesus falou que foi, que está voltando. Se ele está voltando, eu tenho que me mobilizar. Eles não viviam para frente, eles viviam para o momento. Nosso grande problema é que a gente sempre vive para o futuro e não vive ao momento. Se a gente não começar a viver o momento, se a gente não começar a viver o momento, a gente nunca vai ter um futuro. Para de ficar olhando para frente, planejando, fazer. Viva o hoje. Viva a volta de Jesus Cristo amanhã. Se um anjo bradasse aqui agora e falasse que Jesus volta daqui 2 dias, o que você ia fazer amanhã? Essa é a nossa expectativa. Ah, mas eu acho que ele não vai voltar. A gente não sabe, mas a gente tem que ver como se fosse. Existem 400 promessas na Bíblia falando da primeira vinda de Jesus Cristo. E 2.400 promessas falando da segunda volta dele. Com 400 promessas ele já veio. Tem 2.400 referências à segunda vinda de Cristo na palavra. Ele está voltando. Alguém tem que pôr o fogo. Deus conta com você. Nós somos soldados de Cristo. Toma parte nesse exército e lute. Toma parte nesse exército e lute. Nosso crescimento vai ser em tribulação, em luta, em desavença, em não ser aceito, em ter que abrir mão. É nisso que a gente cresce. Não é de outro jeito. Para que Deus deu Isaac para Abraão? Para tirar. Ah, mas era a promessa de Isaac. Era a promessa de Isaac para agora tirar. No caso de Abraão não tirou. Mas Abraão esteve disposto a entregar e foi para entregar. Teve quantos homens que Deus deu a promessa e tirou? Simplesmente para saber se está disposto a abrir mão daquilo que Deus te deu. Lute. Lute para que esse fogo volte a queimar. Lute para que esse batismo comece a partir de hoje na tua vida. Eu poderia fazer um apelo para você, falar, quem é que quer morrer? Quem entrar pelo caminho de morte, vem para frente, a igreja inteira ia vir. Mas não adianta, você não vai morrer com uma oração nossa. Você vai morrer se conscientizando disso. Pai, eu quero fazer um propósito de começar a morrer a partir do momento que eu chegar em casa hoje. Mas não vai ser agora, agora a gente não vai fazer absolutamente nada. Agora a gente só vai firmar um propósito com Deus. Agora a gente só vai ser fiel. Vamos cumprir com o que nós estamos nos obrigando agora. Deus busca uma igreja fiel. Se Deus encontrar uma igreja fiel aqui, a começar da minha e da sua vida, um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, aí Deus vai começar a trabalhar e nosso batismo começa a partir de agora. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor gere em nós, Pai, um caráter incorruptível, Pai. Seu Pai, é algo que nada vai corromper, Pai. Seu Pai, que o Senhor nos leve onde o Senhor quiser nos levar, Pai. Que o Senhor nos faça estar dispostos a cumprir o que o Senhor tem para essa terra, Pai.
Seu Pai, não nos deixa viver nossa vida da nossa maneira, mas nos faça viver nossa vida para a Tua glória, Pai. Jesus, nos faça viver a nossa vida para a Tua glória, Pai. Jesus, não nos deixe viver para nós mesmos, Pai. Senhor, meu Pai, Senhor Jesus, livra-nos, Pai. Livra-nos de andar pelo nosso próprio caminho, Pai. Senhor Jesus, Senhor Pai, acenda o fogo, Pai. Senhor Pai, não é por religião que nós queremos mais andar. Senhor Pai, não é por obras que nós estamos fazendo. Nós não temos limite de renúncia. Nós não temos limite de entrega. Nós não renunciamos para nos orgulhar disso, mas nós não renunciamos por amor à Tua causa. Nós renunciamos por amor ao Teu Evangelho. Santo, glorificado, digno de toda a glória é o Teu nome. Seu Pai, começa a gerar em nós, Pai. Começa a gerar em nós, Pai. Começa a gerar em nós, Pai, algo novo. Seu Pai, cumpra o Teu querer. Presta atenção no que eu vou falar agora. É uma palavra rema de Deus aqui. Eu tenho dado exemplo aqui para os adolescentes aqui, falando assim, se eu pegar todos eles ali, reunir um monte de adolescente e falar para eles, olha, para ir para o céu a gente vai ter que colocar uma bomba, entrar no shopping e explodir. Vai ser mó... Eu acho que eu não consigo convencê-los de fazer isso. Se eu conseguir um ou outro vai ser muito, mas vai ser muito difícil eu convencer. Mesmo que fosse a vontade de Deus, como é que eu vou enfiar isso na cabeça de um cara? Mas Deus não ia ter como. Se você pegar um menininho lá, no Islã lá, islamismo, daqueles lá de lá, que desde os 4 anos foi treinado para explodir, e chegar com ele com 18 anos e falar, olha, você não quer explodir? Ele vai falar, não vejo a hora. Sabe por quê? Porque aquele entendimento foi incubado na cabeça dele, desde pequeno ele cresceu sabendo daquilo. E talvez você possa olhar para ele e falar, cara, você é louco. Ele vai falar, eu sou louco? Não. Lá está me esperando lá. Só quero ver ele mais depressa. Você fala, mas ninguém pensa assim. E talvez se ele vive numa comunidade muito fechada assim, ele pode olhar e falar, não. Ninguém, não é todo mundo que quer se explodir. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos noção, que nós já temos muito entendimento dentro de nós, que para todo esse mundo é loucura. A gente já conhece, a gente já sabe, a gente já conhece. E que Deus está falando agora é que chegou a hora de começar a explodir para fora. Chegou a hora de começar a apagar tudo isso que você olha e fala, mas quem sou eu? Estou aqui há 10 anos. Cara, você está 10 anos aqui, só virando um monstro aí dentro. Cara, tem um pregador violento aí dentro. Tem um cara que pelo menos de ouvir conhece a Bíblia inteira e sabe toda a verdade desse Evangelho. Chegou a hora de Deus começar a explodir a tua vida. Chegou a hora de tudo aquilo que tem sido armazenado na tua cabeça, desde pequeno, desde sei lá quanto tempo aqui dentro, começar a ser expandido para fora. Não é à toa. Não pense que você está ouvindo, e que você está saindo aqui. O negócio está armazenando aí dentro. Está cheio de homem-bomba aqui dentro. Está cheio de homem-bomba aqui dentro. A gente vai explodir para a glória de Deus. Todo o conhecimento que tem sido armazenado dentro de nós, chegou a hora de começar a colocar em prática e viver isso, e começar a estourar para o mundo. Chegou a hora do mundo começar a olhar para você e falar, cara, peraí, alguma coisa sai dele, alguma coisa ele transmite, tem um fluido bom aí, tem alguma coisa boa que sai dele, o que é que tem em você? Fala, eu sou um homem que estou disposto, caminhando a morrer por Cristo. Essa pessoa vai falar, eu também quero ser um homem desse. É isso que estava acontecendo aqui. A glória de Deus resplandecia deles, porque a expectativa deles era o céu. Cara, o que é que sai de você? O que sai de mim é que a minha expectativa é o céu. Isso que sai de mim é porque hoje falta um dia menos para Jesus voltar. É isso que sai de mim. Eu estou apressando a vinda dele. É isso que sai de mim. E o cara vai olhar e falar, eu também quero. Você fala, então vem comigo. Chegou a hora de começar a explodir. E eu profetizo em nome de Jesus que existem pessoas aqui dentro que estão dando ouvidos a isso, e que Deus vai começar a fazer explodir, Deus vai começar a usar. Você pode olhar e falar, você não tem noção do que você é, pela graça de Deus, mas do que Deus já gerou em você. Você não tem noção do que já existe aí dentro, do homem-bomba que já está aí dentro, você nem sabe. Chegou a hora de Deus começar a te pegar para explodir,
Se coloca na mão dele que Deus vai te usar. Se coloca na mão dele que a graça de Deus vai começar a sair de você. Comece, se dedica à Bíblia, se dedica a ler, se dedica a buscar, se dedica a fazer, se dedica a fazer, se dedica a Deus, se entrega à obra, se entrega cada vez mais a Ele. A religião bota um limite. O Evangelho não. O Evangelho, quanto mais sai, você vai fazer. Ah, todo dia na igreja, né? Aí você começar a chegar e falar, não tem como fazer oração de manhã na igreja? Quero orar de manhã também. Antes de trabalhar, não só à noite, quero fazer oração todo dia de manhã. Ah, não tem como fazer oração de madrugada, não tem como fazer vigília no meio da semana. Cara, não tem limite, não tem limite. Não tem limite. O rio de Deus não tem limite. E vai fluir através daqueles que pararem de viver por religião e começarem a viver por esse Evangelho. Não limite o poder dele. Não limite ele na tua vida. Senhor, meu Pai, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor cumpra em nós todo o Teu querer, Pai. Senhor, meu Pai, que agora, Pai, o Senhor possa começar a fazer o fogo arder. Pai, faça a chama começar a queimar agora. Pai, faz a chama começar a arder agora. Pai, faz essa chama começar a queimar agora. Espírito Santo de Deus, que os nossos corações venham se derreter à Tua presença. Que os nossos corações venham se derreter ante o Senhor. Pai, faça começar a queimar agora. Fique em pé agora. Você que entendeu isso e quer viver isso, fique em pé agora. Erga suas mãos agora e comece a glorificar Ele. Comece a falar, Pai, vem fazer morada em mim. Pai, eu quero. Pai, eis-me aqui. Pai, eu quero o Teu fogo em mim. 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 Santo, 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 Santo. Começa a falar com Ele agora. Erga a tua voz agora a Ele. Erga a tua voz, porque Ele nos escuta agora. Seu Pai, convence o nosso coração. Pai, tira a cegueira. Pai, dê-nos visão do Teu reino. Pai, dê-nos visão do que é eterno. Pai, dê-nos visão do que é eterno. Dê-nos visão do que é eterno. Os fariseus chegaram a Jesus certa vez. Jesus virou para eles e disse, caras, vocês sabem distinguir os sinais dos tempos, mas vocês não se atentam aos sinais dos céus. E os sinais dos céus manifestam a glória de Deus. Os sinais dos céus hoje nos informam que Jesus Cristo está bradando nas nuvens. Os sinais dos céus hoje nos informam que Ele vem buscar a sua noiva. Os sinais dos céus hoje nos informam que a noiva de Cristo está sendo levantada nesta terra. É que por mais que não pareça, existem homens que estão começando a incendiar esse mundo. Existem homens que estão queimando. Existem homens que queimam. E são com esses homens que Deus conta. Deus conta com você. Deixe que o fogo dele habite em você. Que a unção de Deus se manifeste agora. Pai, sopra o teu vento aqui agora. Pai, vem. Vem aqui agora. Desce, desce, desce. Nós invocamos ao Rei, nós invocamos ao Senhor. Pai, agora nossos corações serão quebrantados, nossos corações serão convencidos. Pai, gera em nós um caráter conforme o Teu. Pai, gera em nós algo novo hoje. Pai, gere mártires aqui dentro. Seu Pai, coloque esse espelho à nossa frente e que a figura seja nós mesmos, Pai. Santo, 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 santo. Nós adoramos ao Rei. Nós vamos acender esse fogo. Nós vamos acender este fogo. Nós vamos acender esse fogo. E ele começa sendo aceso em nós. A espada desce e o fogo é aceso. Deus está prestes a mudar a sua igreja na terra. Deus vai fazer uma mudança aí. Ou você vai fazer a diferença, ou você vai ser... Isso é santificação. Começa de uma coisa pequena, que vai te levar a você dar outro passo.
E outro passo. E outro passo. Daqui a pouco o Senhor está perto de você, você está perto dele.